Esse vídeo é para você que possa estar passando pelo mesmo dilema que eu passei, que é você fazer as coisas no dia, sempre parecer estar ocupado, mas nunca conseguir executar todas as tarefas que você colocou no seu dia. Parece que o seu dia não rende, você parece estar muito mais improdutivo. E o que acontece? Eu estava muito improdutivo nos meus estudos e na rotina de trabalho de produção de conteúdo. Eu sempre parecia que estava ocupado demais, fazendo coisas demais. E aqui tô suando porque tá muito quente aqui em Recife hoje. Tá bem mormaço. Continuando. Então parecia que eu estava totalmente improdutivo. Por quê? Eu não conseguia finalizar as coisas e atividades que eu estava fazendo dentro dessa demanda. Então eu comecei a pensar assim, caramba, o que é que eu tô fazendo? Então eu comecei a refletir sobre o meu dia. Normalmente, eu acordava, fazia as atividades, lia a Bíblia, fazia uma devocional, depois ia fazer algumas atividades domésticas, fazer algumas coisas da empresa, mas eu nunca conseguia finalizar tudo, sempre parecia que estava faltando muito tempo. E o que acontecia? O que eu percebi foi alguns detalhes. Por exemplo, eu passava o dia e fazia, caramba, eu não consigo estudar hoje, nesse dia, aí eu vou deixar o estudo para amanhã. Aí quando chegava amanhã, eita, não consegui estudar e eu também não consegui produzir um conteúdo que eu tava querendo produzir. Ah, eita, não consegui terminar essa atividade. Sempre parecia que faltava alguma coisa para eu terminar e eu fazia, mas eu passei o dia todo ocupado. O que é que eu tô fazendo tanto? E foi aí que eu decidi ver alguns detalhes no iPhone. No iPhone ele tem um aplicativo que mostra a sua atividade nele. E eu percebi que eu passava mais de 14 horas só no iPhone. Eu fiquei, caramba, 14 horas só no iPhone. Quando eu fui lá, os aplicativos que eu mais abria, eu percebi que o TikTok e que o Instagram ficavam praticamente 9 horas do meu dia. Eu ficava, meu Deus, eu passo 9 horas nas redes sociais. Misericórdia, como é que eu passo esse tempo todinho? E foi aí que eu comecei a refletir. E eu fui, tá certo, vou tentar diminuir. Só que o que acontecia? Eu tentava diminuir as atividades, fazer. Quando eu tentava diminuir, eu fazia, não vou mexer no celular agora não. Só que acabava entre uma atividade e outra fazendo, alguma coisa que ia comer, alguma coisa. Eu acabava abrindo o Instagram, abri o TikTok. Aí ficava rolando no feed. Vi um vídeo, vou ver um vídeo. Quando eu dava conta por si, eu, caramba, já passou meia hora. Comecei a estudar, por exemplo, de repente fui olhar alguma notificação que apareceu no Instagram. Quando eu entrava, mais meia hora, mais 45 minutos. E eu ficava, caramba, eu tô ficando viciado nas redes sociais. Porque toda hora eu preciso ficar entrando. Às vezes, quando eu não tava querendo entrar, eu ficava com aquela vontade de, pô, preciso abrir redes sociais, preciso abrir redes sociais. Simplesmente pra ficar rolando no feed. Por quê? Existe uma coisa chamada dopamina. Dopamina, se você assiste o Wilson Delogari, ele é o que mais fala sobre dopamina no Brasil. Dopamina é um neurotransmissor que causa muitas coisas na nossa vida e principalmente na nossa biologia, vamos botar assim. E eu vou citar alguns pontos que eu anotei aqui sobre o que a dopamina faz. Quando ela está principalmente atuando em foco no nosso sangue, quando o nosso cérebro desperta esse neurotransmissor, ele joga como posso dizer, nas nossas células sanguíneas, não sei se está correto, mas quando ele joga no nosso corpo esse excesso, um pouco mais de dopamina, a gente tem um aumento de foco, mais motivação e melhora a memória da gente. A gente consegue memorizar mais fácil. Você pode pensar assim, caramba, isso é uma coisa boa. Mas o problema tá quando essa dopamina ela vem em muito excesso e muitas vezes no dia. O que é que acontece? Quando você tá rolando o feed sem parar, você tá vendo muitos gatilhos, muitas coisas mentais que tá jogando ali, excesso de impulsos que tá jogando nos seus olhos, de coisas de estímulo o tempo todo e vai causando um excesso de dopamina. E o seu cérebro começa a exagerar na dopamina, mais dopamina, dopamina. E o que acontece exatamente com excesso de dopamina é comportamentos impulsivos, agressivos e compulsórios. Ou seja, eu precisava estar mexendo no computador, precisava estar mexendo no celular ali para estar conectado em alguma coisa, mexendo em alguma coisa. Não conseguia simplesmente parar e fazer uma atividade. Eu precisava ficar mexendo no celular. Eu precisava ser produtivo no meu dia, estar juntando um podcast e fazendo qualquer coisa. Eu precisava estar com um tipo de dopamina. Você acaba ficando ansioso, muito ansioso. Eu estava muito ansioso. Eu perdi um pouco da paciência. Eu queria resolver as coisas muito rápido, fazer as coisas muito rápido. Não conseguia esperar. Terceiro ponto, dificuldade de concentração. Eu tinha mais dificuldade nos estudos, mais dificuldade de fazer atividades que precisavam de um foco. Por quê?
eu perdia a concentração muito fácil, eu devagava, eu precisava olhar o Instagram, o TikTok, quando a notificação já chamava minha atenção, eu não conseguia me concentrar. E isso fazia com que meu dia perdesse menos tempo, porque atividades que eram para demorar 1 hora, 45 minutos, eu passava 2 horas por ficar desfocando, por ficar exagerando. Até na oração prejudicava, porque muitas vezes eu ia orar e ficava vendo o pensamento de uma coisa, o pensamento de outra coisa, o pensamento de outra coisa. E eu não conseguia estar focado naquele momento da conversa com Deus. Então isso me prejudicava tanto na concentração, tanto em manter o foco naquela atividade, de estar ali. Causava fadiga, eu vivia fadigado o dia todo, tipo, meu Deus, eu estou cansado, estou me sentindo cansado. Mas era simplesmente o excesso de dopamina. E um outro ponto, agitação, vivia agitado, vivia agitado. Isso pode estar acontecendo com você, um desses fatores ou até mais de um. E foi aí que eu percebi que esse excesso me destrói. Então, como eu percebi que o meu dia não rendia, eu comecei a tentar adotar métodos para melhorar a falta de foco e concentração e diminuir esse excesso. Então, uma das estratégias, eu vou citar algumas estratégias aqui, eu vou citar 3. A primeira estratégia que eu utilizei foi limitar o uso de tempo. O iPhone, ele tem um limitador de uso de tempo que você pode estar mexendo. Eu não vou estar ensinando nesse vídeo, mas qualquer coisa você pesquisa aqui na aba do YouTube ou pesquisa no Google como limitar o tempo de uso do aplicativo. Ele tem a função foco, então ele limitava o tempo do seu aplicativo. O que acontecia? Limitei o uso do Instagram por 15 minutos por dia. Tanto do Instagram, tanto do TikTok. Limitei tanto que hoje o TikTok eu nem utilizo mais. Eu já desinstalei o aplicativo porque eu não uso mais TikTok, praticamente. Só o Instagram porque é uma ferramenta de trabalho. Então, limitei por 15 minutos. Então, quando eu estava passando de 15 minutos no Instagram, o aplicativo ele travava e fazia limite de tempo excedido. Aí ele me pergunta se você quer. Aí ele me perguntava: você quer mais 1 minuto? Você quer mais 5? Ou você deve sair do aplicativo? No caso, sair do aplicativo, da função do aplicativo. Então, aí já dá uma trava, porque você já se toca, eita, já passei tempo demais aqui, eu preciso voltar, preciso fazer minhas atividades. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz para limitar o tempo. Só que dentro da limitação do tempo, o que eu percebi? Muitas vezes eu tava com tempo ocioso, sem fazer alguma atividade, então eu abri o celular e já clicava no Instagram. Então o que eu fiz para, mesmo que nesse tempo ocioso, eu tivesse dificuldade de estar entrando no Instagram, eu escondi o aplicativo. Às vezes a gente deixa nossos aplicativos mais fácil naquela nossa aba ali. Então eu tirei daquela aba e deixei o aplicativo só na área de aplicativos de redes sociais lá dentro do iPhone. Então simplesmente eu tenho que ficar passando para procurar a aba de redes sociais para de lá entrar no Instagram. Então dificulta muito o processo. E principalmente porque como tem uma trava de limite, se já passou o limite eu vou ter que fazer isso tudo. Quando chegar vai ter a trava de limite que vai estar me avisando. Então já são 2 barreiras para eu conseguir entrar e assistir um vídeo. Ou entrar e enrolar o feed. Então já trava o aplicativo. Então isso fez com que saísse de 9 horas para um uso diário de hoje, de em média 30 minutos a 1 hora por dia. Eu ainda rolo o feed, ainda assisto algumas coisas, mas eu tenho um limite de quanto eu posso fazer isso para não se tornar mal para o meu organismo e para a minha mente. A segunda coisa que eu fiz foi mudar o ambiente. Eu estava em um ambiente que era muito, como a gente pode dizer assim, chato e monótono. Eu não tinha atividades para fazer. Então o que eu fiz? Esse tempo que você passava no Instagram, eu preciso ocupar esse tempo. Não adianta você simplesmente quero deixar de praticar isso aqui, ou quero deixar de ficar usando as redes sociais. Certo, e você vai fazer o que com esse tempo? Você vai acabar uma hora ou outra, se passar 1 ou 2 dias, no terceiro dia você vai acabar voltando nessa atividade de estar no Instagram. Então o que eu fiz? Eu saí do aplicativo e espalhei livros pela casa. Então, como eu gosto de estudar e gosto de estar lendo, botei livros interessantes que eu queria ler, comecei a ler vários livros ao mesmo tempo e espalhei pela casa. Então sempre quando tiver um tempo ocioso, se eu estiver dentro de um local da casa, eu tenho um livro de fácil acesso para conseguir imaginar. Hoje em dia, de vez de levar o celular para o banheiro, muitas vezes, quando você vai para o banheiro fazer alguma necessidade, você fica mexendo no celular e passa vários tempos no banheiro fazendo nada, só falando feed, eu levo um livro. Então eu vou e fico folheando e lendo um livro dessas páginas. Então facilita muito mais para mim. Então, espalhei livros pela casa para mudar o ambiente, para trocar. Deixei o meu celular muitas vezes fora do meu alcance quando eu estudava. Então, se eu vou estudar pelo computador ou vou estudar dentro de um livro, eu pego o meu celular, silencio as notificações e boto a tela contra mim. Não boto nem a tela aparecendo, eu deixo de costa. Se parecer alguma necessidade ou urgência, por exemplo, minha esposa está mandando mensagem para pegar o meu filho, para fazer alguma atividade que ela precisa de mim, eu consigo responder. Mas fora isso, não vou estar ciente de nada no Instagram. Então,
preenchi o meu tempo, espalhei livro pela casa, mudei o ambiente, mudei totalmente o ambiente. E para evitar celular de foco, eu deixo o celular um pouco mais afastado. E o terceiro uso é o caderno de tarefas. Eu aprendi isso aí com o Felipe Penoni. Ele me mostrou esse o Dark Note, o caderno de notas, alguma coisa assim que ele botou. E nesse caderno, o que é que você vai fazer? No dia anterior, você já vai planejar como é que vai ser o seu dia seguinte e deixar blocos de tempos que você vai precisar fazer, pelo menos até 5. Não bote mais que isso, porque seu dia, você quer se tornar ultra produtivo e acaba você não fazendo e fica com excesso. Então, o objetivo é que você tenha 5 atividades. Quando você vai fazer, você risca e vai para a próxima. Risca e vai para a próxima. Se você entra em uma atividade, você tem que fazer alguma demanda, sair de casa, comprar alguma coisa no mercado, falando da minha rotina, né? Trocar a fralda do meu filho, dar banho nele, ou ir tomar um banho, ou preparar um almoço ou um café. Então facilita muito, porque eu faço uma atividade, paro, faço uma outra, volto a fazer e vou fazendo isso aí. E vou fazendo ciclos de atividades. Então você bota a lista 5. Quando você completa esses 5 e você já fica livre do seu dia, você pode ter uma bonificação. Então qual a bonificação que você pode colocar? Fica um tempo no Instagram, um exemplo que você já fica livre de consciência, porque já realizou tudo. Você pode ler um livro, caso você goste de leitura. Caso você não goste, você pode assistir um filme, assistir uma série que você está maratonando com a sua esposa. Pode sair de casa, pode passear no parque. Se presenteie. O objetivo é que você sempre faça pequenas checkpoints de coisa. Eu completei essas atividades, então eu faço uma bonificação. Se eu não completo, eu não tenho essa bonificação. Para que o seu cérebro entenda esse processo natural, esse processo natural de buscar conhecimento, de buscar crescimento, de buscar fazer o que tem que ser feito. Dentro de algum dos cards aqui, acho que possivelmente apareceu um card aqui no lado direito, você pode estar assistindo algum vídeo relacionado a esse assunto, seja rotina, produtividade, desenvolvimento. No meu canal aqui é sobre o seu futuro. O seu futuro depende do que você vai estar aprendendo hoje. Então sempre eu vou estar dando insights, alguma coisa, alguma reflexão de algo que você precisa aprender hoje para no futuro você poder melhorar, tá certo? Deixa seu like aqui para eu saber que você tá gostando e comenta aqui algum assunto que você acha interessante pra gente falar ou relacionar, ou da sua vida, algum insight, alguma coisa que você teve. Até se você não gostou do vídeo, deixa aqui para que eu possa entender o porquê você não gostou e melhorar para os próximos, para ter uma comunicação mais fluida com vocês. Compartilha com a outra pessoa que você percebe que também está passando muito tempo no Instagram, vive mandando memes para você. Manda para ela, para que ela também possa tornar o dia dela um pouco mais produtivo. E continuando aqui, né? Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. E se você está precisando fazer uma consultoria de gestão, de organização para o seu dia, para a sua rotina, dentro daquilo que é adaptável para você, para sua realidade, aqui na descrição eu vou deixar o meu link da minha consultoria do WhatsApp, que você pode estar falando comigo ou com um suporte para a gente estar fazendo essa consultoria para você, tá certo? No mais, até a próxima.